Nesse painel, nós vamos ter a honra de contar com a presença da professora Lília Schwartz, professora da Universidade de São Paulo e professora visitante da Universidade de Princeton. Aqui o Jader é jornalista, editor executivo do Bendito, curador da Festa Literária do Ceará, mestrando em estudos da tradução pela Universidade Federal do Ceará, trabalhou como repórter e editor de cultura no jornal O Povo, onde também integrou o núcleo de reportagens especiais. Então, só para lembrar, Jader, a gente vai ter 20 minutos agora para a sua fala, tá certo? Na sequência, a professora Lília, e aí depois um debate com a participação de todos, que pode ser feita pelo chat aqui da plataforma. É isso. Obrigado, boa noite, Jader, prazer enorme estar aqui com você. Pronto, vamos lá, pessoal. Já imaginando que a Lília ia puxar um pouquinho pelo Lima, e por essa discussão sobre os aspectos sociais e políticos da loucura, eu decidi falar um pouquinho sobre essa dimensão simbólica do louco, da loucura. Também é um pouco o assunto que eu escrevi para o ensaio que a gente vai publicar nesse livro do evento, né? E falar da dimensão simbólica do louco é falar desse louco como um ser, como um ente que ocupa as fronteiras do sistema, que ocupa as periferias do sistema. Por isso que eu nomeei essa fala de louco periférico, perturbações na fronteira. Aí a gente vai pegar um pouquinho dos conceitos da semiótica da cultura, que fala desse grande sistema com uma fronteira que ora se abre, ora se fecha para o que está fora. E o louco, assim como o monstro, assim como diversas outras figuras, como a bruxa, por exemplo, são figuras que ocupam esse lugar periférico. Você pode passar, por favor? Eu acho que já está na ordem. Se você for só passando, passa também. Tá como JPEG. Pronto. Aí a gente tem um romance super, super recente, que foi publicado aqui no Brasil em 2018, a minha proposta hoje é partir de um romance contemporâneo e ir avançando um pouquinho para trás, para a gente ver qual é essa dimensão simbólica da loucura na literatura hoje. A gente começa com esse romance aí, A Vegetariana, de uma autora sul-coreana, Han Kang, e foi um êxito recente, tanto de público quanto de crítica. E o objeto principal desse livro é a loucura dessa protagonista. A história de uma mulher, uma esposa, uma mulher de seus 30 e poucos anos, e ela simplesmente decide parar de comer carne. E ela para de comer carne não porque ela tenha ganhado uma consciência ambiental tardia ou porque ela tem algum apreço especial por animais, ela para de comer carne porque ela tem um sonho. E é um sonho horrível, com sangue, com pedaços de carne pendurados, então ela simplesmente para de comer carne. Essa decisão dela de abrir mão da carne leva essa personagem a cair numa espiral de delírios que vão comprometer completamente o casamento dela, a relação com a família, o trabalho. Então, é um livro sobre esse gradativo mergulho no campo da loucura de uma personagem. A gente vai retornar esse livro daqui a pouquinho, mas o importante para a gente saber agora é que a primeira parte desse livro, que se divide em 3 partes, termina com ela efetivamente em um hospício. Ela é levada a um hospício depois de uma cena horrível que ela tem com os familiares dela. E a última cena da primeira parte é o marido dela vendo ela pegar um pássaro que está voando e ela abocanha esse pássaro e rasga a carne do pássaro com os dentes. Então o marido vê o sangue escorrendo pelo canto da boca dela. Você lê aquilo e você imediatamente imagina a loucura e a monstruosidade. As duas coisas estão convergindo para aquela mesma personagem, uma mulher que abocanhou um pássaro e que está com a boca coberta de sangue, né? E quando a gente fala do monstro, a gente também fala do louco, porque os dois estão nesses limites, nessa periferia desses sistemas. E a gente pode lembrar agora um caso recente no Brasil, saindo da literatura, o caso do Lázaro, né? O assassino que assustou todo mundo alguns meses atrás. O que é que o Lázaro é? Um louco? O Lázaro é um monstro? O Lázaro é aquela criatura que ninguém consegue descrever muito bem, que ninguém vê muito bem, que está sempre nas sombras, né? Que foi difícil encontrar o Lázaro. Então, o louco e o monstro, eles compartilham essas impressões de uma medida muito importante. Você pode passar, Marina, para o próximo. Quando a gente fala em loucura, é fundamental a gente trazer um pouquinho desse nosso amigo do Foucault, o anterior, é aquele do Foucault mesmo.
O Foucault, ele começou escrevendo o primeiro livro dele, que se chamou Doença Mental e Psicologia, de 54. O segundo livro dele é o História da Loucura, de 61. E nesse início de carreira e no início dos anos 60, o Foucault ele bebia muito dessas fontes literárias. Então, boa parte das reflexões dele partia da literatura. Ele fala da loucura como uma estrutura de exclusão dos corpos. Ele fala da loucura como uma construção social. Ele diz que a loucura não é um objeto natural. A loucura é uma construção histórica. Tem uma frase dele, eu anotei aqui, ele fala que a loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. Só existe em uma sociedade, não existe fora das normas da sensibilidade. Então, para a loucura existir, precisa existir uma norma. E o Foucault, quando ele fala de loucura, ele traz uma ideia muito importante, que é a ideia de transgressão. Ele marca a transgressão a partir de 3 pontos. A transgressão como um gesto relativo ao limite, e aqui, mais uma vez, a gente vai para aquela ideia de limite, de fronteira. O Foucault fala da transgressão como um elemento que é da ordem do acontecimento, e quando ele fala que a transgressão é um acontecimento, ele afasta a transgressão da atitude e do comportamento. Então, transgressão não é comportamento, é acontecimento. E, por fim, ele diz que a transgressão é uma discussão em torno da verdade. O que a gente consegue entender de tudo isso, falando de acontecimento, é que esse acontecimento vai revelar onde estão os limites, onde estão as fronteiras desse sistema. E são esses limites que vão revelar as inclusões e as exclusões. E essas exclusões vão falar justamente dessas fronteiras. Pode passar para o próximo, Marina. Tem não, esse não, é o outro. Tem um livro bem interessante, Marina, não é esse daí, pronto. Tem um livro bem interessante chamado Pedagogia dos Monstros, que reúne alguns artigos sobre a construção da figura dos monstros. Ele falou uma coisa muito interessante, que a abjeção é aquilo que não respeita fronteiras, posições e regras, aquilo que revela a fragilidade da lei. É o lugar no qual o significado entra em colapso. Muito importante a gente prestar atenção nisso daqui, o significado entra em colapso. Então, o louco, o monstro, ele vai significar porque está fora da fronteira. A gente que está dentro não vai perceber o significado completo desse símbolo monstruoso. E quando a vegetariana, do primeiro slide, ela recusa a carne, ela está recusando a regra. É a primeira recusa que ela faz. Ela está realizando esse acontecimento que leva a personagem para fora dos limites da fronteira, por essa simples recusa da carne. Nesse primeiro capítulo, antes dela ser levada ao manicômio, ela está no jantar de família, e o pai dela, um senhor sul-coreano super conservador, tenta fazer ela forçá-la a comer carne. Ele pega um pedaço de carne e enfia na boca dela, os irmãos seguram ela, e ele tenta trazê-la de volta para essa fronteira, só que ela se recusa, ela pega uma faca e corta os pulsos. Então, ela reafirma a vontade dela de estar fora dessa fronteira, e, ao mesmo tempo, ela nega o que está dentro, ela nega a família, ela nega o pai, ela nega o casamento. Então, o que é que ela vira? Ela vira louca, ela vira o monstro, e ela é levada para o hospício. Pode passar, Marina, por favor. Aqui eu trouxe outra capa desse livro, da vegetariana, que é para a gente ver outra dimensão, e aqui a gente vai entrar mais no campo do símbolo. Se vocês olharem bem essa capa, vocês vão ver algumas flores, vocês vão ver um pedaço de carne ali em cima, só que vocês vão ver também uma mão, vocês vão ver uma língua saindo do meio de uma flor. Então, quando a vegetariana recusa a carne, ela também está recusando o sexo, porque ela vai sentir cheiro de carne no corpo do marido. Quando o marido tenta levar ela para a cama, ela vai dizer que não vai, porque o corpo dele cheira a carne. Ela está abrindo mão simultaneamente desses dois prazeres. E o marido, um sul-coreano conservador, também não aguenta essa recusa. Ele pode aguentar a recusa da carne no prato da comida, mas não aguenta a recusa ao sexo. E ele começa uma série de estupros contra essa mulher. Ele diz que tá lá com ela na cama e está sentindo que ela é uma escrava sexual em tempos de guerra. Então, ele está muito confortável com esses estupros, mas ela não volta atrás, ela está decidida a ficar nessa posição externa dessas fronteiras. E a gente começa a perceber, por esses seguidos atos de estupro, que esse casamento aparentemente perfeito era um casamento bem complicado, porque o marido, quando ele começa a estuprá-la, ele começa a dizer que nunca tinha imaginado que a esposa fosse capaz de fazer nada para surpreender,
que nunca imaginou que a esposa fosse capaz de uma grande transformação, que não gosta do tamanho dos seios da esposa, que acha que a mulher não deve falar muito porque os homens gostam de mulheres que falam pouco. Então, essa recusa dela à carne, essa recusa dela ao sexo, é uma recusa também desses limites nucleares do casamento. Ela está caindo fora disso daí. Ela está dizendo não, ela está realizando um acontecimento, como diz o Foucault, e está recusando tudo isso. E recusar tudo isso dentro da sociedade sul-coreana é você cruzar os limites da loucura, da sanidade. Pode passar para o próximo, Marina. Outra coisa que a protagonista da vegetariana faz, ao mesmo tempo em que ela recusa de comer carne, ela para de dormir, ela entra em um estado de vigília constante. A gente pode ligar esse estado de vigília constante, que também é um estado de iluminação, porque se ela não dorme, ela pensa mais, ela tem mais tempo para raciocinar, ela tem mais tempo para conceber novas ideias. Aí esse romance do Murakami, O Sono, na verdade é um conto, uma novela curtinha, e a protagonista desse conto vive uma situação bem parecida. Ela é uma mulher de 30 e poucos anos, casada, dona de casa, tem um filho pequeno, e ela começa a viver um estado de vigília constante. Ela não dorme mais. Só que essa vigília dela, como a gente está falando de Murakami, desse universo que é meio realismo fantástico, essa vigília dela não compromete as funções biológicas dela. Ela está mais atenta do que nunca, ela está mais disposta do que nunca, ela tem mais tempo do que nunca. Então ela passa a viver para ela. Ela começa a nadar, ela começa a ler Ana Karenina, que ela queria ler Ana Karenina há muito tempo, e ela começa a se abrir para novos estímulos, começa a perceber novos estímulos que antes, dentro daquela vidinha conjugal perfeita e sã e sadia, ela não percebia. E a gente começa a se perguntar o que é isso? É uma loucura ou uma libertação? E ao contrário da mulher da vegetariana, é ela, a personagem do Murakami, que começa a questionar o casamento. Ela começa a pensar, poxa, eu tive namorados tão bonitos, por que é que eu estou casando com esse namorado? Você pode passar, Marina, para o próximo quadro? Em determinado momento, ela escreve isso, ó, não me importo de ficar louca ou de perder o cerne da minha existência. Por mim, tudo bem. A única coisa que eu sei é que eu não quero ser consumida por uma tendência. Se para me curar desse desgaste provocado por essa tendência é necessário dormir periodicamente, não vou fazer isso. Não preciso dormir. Se por um lado o meu corpo vai ser consumido pela tendência, por outro sei que minha mente será somente minha. Sou capaz de mantê-la firmemente comigo. Não vou entregá-la a ninguém. Não quero ser curada. Não vou dormir. Então, nessa recusa à cura, ela está recusando o retorno a esses limites internos dessa fronteira. Ela está assumindo a monstruosidade, ela está assumindo a loucura, da mesma forma que a vegetariana assumiu a monstruosidade quando cortou os pulsos e recusou comer a carne, recusou voltar ao núcleo daquela família. E essa fala aqui do Murakami vai nos conduzir direto a outro livro que você pode passar, Marina, uma autora brasileira que é fundamental para entender a loucura também, é a Clarice, né? A Clarice, que no A Paixão Segundo GH, a gente tem a GH, que passa exatamente por esse momento de transformação, quando ela cruza essa fronteira simbólica, essa fronteira cerimonial, quando ela come a barata, né? E assim como a Han Kang, a vegetariana, ela usa a boca. A personagem da Han Kang é a bocanha, o pássaro, aquela numa cena horrível, e a GH, a bocanha, uma barata. E ela reconhece que essa náusea dela diante da barata é signo dessa angústia dela perante a fragilidade, perante a condição humana. E a própria Clarice tinha muito aquela ideia de ser a bruxa, né? Ela participou daquela convenção das bruxas na Colômbia. Então, a bruxa também é esse ser fronteiriço que está aí entre os limites, entre o social e o associal. Pode passar, Marina. Tem uma frase desse romance: eu sabia que teria que comer a massa da barata, mas eu toda comer, e também o meu próprio medo comê-la. Só assim teria o que de repente me pareceu que seria o antecipado. Comer a massa da barata é o antipecado. Pecado seria a minha fácil pureza, tá faltando pureza aí. O antipecado. Mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte.
Então, esse inseto na boca da Clarice que vai abrir as portas dessa fronteira, que vai trazer de volta esses instintos primitivos que são podados, que são construídos, como Foucault diz, para deixar a loucura de fora, para definir o que é a loucura. A gente também pode falar, a partir dessa ingestão da barata, dos momentos de epifania da Clarice, que aparecem em quase todos os romances, porque esses momentos de epifania, de iluminação, nada mais são do que um momento de iluminação mesmo, que eles estão bem próximos da loucura, nesse sentido de trazer um significante externo para dentro de um sistema que até então não abriu os olhos para aquilo que está fora. Você pode passar, Marina. Isso daqui esse primeiro trecho é de uma crônica da Clarice que ela publicou no Jornal do Brasil em 72, quando ela já tinha mais de 50 anos, já era uma mulher madura. Olha o que ela falou: que faço dessa lucidez, essa clareza da realidade é um risco. Nessa crônica, ela fala que ela começou a sentir uma clareza tão grande que ela se sentia anulada como pessoa atual e pessoa comum. São essas as palavras dela. Só que, ao mesmo tempo, ela reconhece os perigos dessa clareza, ela não sabe o que fazer com essa clareza. E essa ideia de iluminação, esse símbolo de iluminação, vem muito do signo solar, da ideia de sol. A gente pode falar um pouquinho do Estrangeiro, do Camus, que também tem aquela força do sol, que é um sol que ilumina, mas, ao mesmo tempo, ele cega. Então, essa clareza repentina da Clarice vem disso. E mais embaixo tem um trecho do Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro romance da Clarice em 43. Em cima, uma Clarice com 50 anos e embaixo, uma Clarice com 20. Perco a consciência, mas não importa, encontra maior serenidade na alucinação. Aos 20 anos, ela já estava se aproximando dessa alucinação que ela buscou a vida inteira. Pode passar, por favor, Marina. Aquele livro que eu mostrei no começo, das 7 teses sobre os monstros, a pedagogia dos monstros, ela traz um capítulo muito interessante sobre a composição da figura do monstro. Ele traz 7 teses. Uma das teses diz que o corpo do monstro é cultura, que ele incorpora de forma muitas vezes literal as características de um tempo. A gente pode dizer a mesma coisa do louco, que o louco incorpora as características desse tempo. E se a gente vai buscar a origem etimológica do monstro, lá no latim, vem de monstrum, de mostrare, aquele que revela, aquele que adverte. Então a gente volta mais uma vez a Clarice, volta a Vegetariana, volta ao Murakami para falar desse monstro, desse louco, como um ser que sempre mostrou. E o monstro, se a gente fala, por exemplo, das navegações, dos exploradores, o monstro era a criatura marinha que vinha proibir as navegações. A gente tem, não sei se no Brasil inteiro, mas aqui no Ceará a gente tem o Velho do Saco, que era o monstro que pegava a criança exploradora, a criança levada, que saía de casa, que ia para o meio da rua. Então a gente tem esse monstro como uma criatura que quer cercar o nosso desejo de aprender, o nosso desejo de experimentar. Pode passar, por favor. Jader? Oi, Humberto. Só pedir para você já encaminhar. Isso, já estamos. Tá? Você consegue encerrar em. Vou finalizar. 1 minuto? Não, tô brincando, tô 3 minutos. A gente voltando aqui para um pouquinho mais, a gente chega no Nelson. E olha que curioso, o Nelson, apesar de, enfim, a gente pode falar horas sobre a forma como ele representava as figuras femininas, que é uma forma problemática, ele tem um conto chamado A Bondade Patológica, desse livro A Vida Como Ela É, que é a história de um homem, um marido, que é a mãe dele, que leva ele para um manicômio, interna ele, porque ele parou de bater na mulher. E ela está achando muito estranho isso, porque o normal é que o homem bata na mulher. Então, a última frase do conto é quando ele sai do manicômio, e o médico dele diz o seguinte: ele deu uma surra na mulher, está curado, minha senhora, está curado, meus parabéns. Então, o Nelson Rodrigues, ele desarticula essa ideia do que é louco, porque uma pessoa boa está indo para um hospício e fora estão os charlatões, estão os violentos, estão os fofoqueiros. Ele brinca muito com essa ideia de quem é louco, de quem está dentro do hospício. O próximo slide, eu trago o Alienista, que também brinca um pouquinho com essa ideia, o Alienista do Machado, que é um conto sobre ele foi escrito no século XIX, que é justamente quando começam a ser categorizadas as doenças mentais,
quando os hospícios começam a separar os doentes que têm cura dos doentes incuráveis. Então, o Machado vai brincar com essa categorização louca, absurda, e o Simão Bacamarte vai colocar todo mundo dentro de um hospício, acho que é a Casa Amarela, até que ele percebe que ele que deveria estar lá dentro. Então, essa noção do que é louco e educação está o tempo inteiro sendo modificada. E tem um último slide, que não é necessariamente uma obra literária, mas é um documentário que, para mim, trabalha de forma absolutamente sensacional essa questão da sanidade e da insanidade como um elemento limítrofe, como um elemento fronteiriço, é o Estamira, do Marcos Prado. A Estamira, que é uma mulher fundamentalmente marginal, é uma mulher, ela é preta, ela é pobre, ela é louca, ela mora num aterro sanitário, ela foi estuprada, e ela é a personagem principal desse documentário. E você ouvir a Estamira, é um documentário de depoimento, você ouvir a Estamira, você percebeu o quanto de genialidade tem na conversa dessa mulher. Tem essa frase aí em cima do que está no cartaz, que a gente pode encerrar com ela: tudo que é imaginário tem, existe, é. É uma frase da Estamira para embaralhar um pouquinho nossas ideias do que é são, do que é louco, do que é doente, do que é monstro, e para questionar um pouquinho o nosso lugar de sanidade dentro desse sistema, de um sistema que é fundamentalmente enfermo, que é fundamentalmente machista, que é fundamentalmente patriarcal. Será que eles são os loucos, os que estão do lado de fora, os que estão escapando desses limites? E é isso, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Humberto. Muitíssimo obrigado, querido. Anotei vários pontos aqui que a gente retoma na conversa, e aí, para a gente aproveitar o máximo possível, vou passar agora a palavra para a professora Lília Schwartz, mas antes, quero dizer que ela é professora titular do Departamento de Antropologia Social da USP, professora visitante em Princeton desde 2011, é autora, entre outros, de Os Espetáculos das Raças, As Barbas do Imperador, e mais recentemente Lima Barreto, Triste Visionário, que tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, inclusive que inspirou este painel. Desenvolve estudos e pesquisas nas áreas, entre outras áreas de antropologia das populações afro-brasileiras, sobre os marcadores da diferença, antropologia visual, história da antropologia, sobre o Império Brasileiro. Desde 2015 também é colunista do Nexo Jornal, e é fundamental para todos nós que das ciências humanas, mas não só. Seus livros são fundamentais na nossa formação desde os primeiros semestres. É um enorme prazer, professor, uma honra tê-la aqui, e muito obrigado por tudo que você já fez de contribuição para o debate público, para o debate intelectual, para as discussões e pesquisas acadêmicas. Boa noite. Muito boa noite, uma alegria estar aqui. Marina, eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar. Se eu não conseguir, aí você projeta, tá bom? Vamos ver se dá certo. Olha, vamos ver se entra. Entrou? Está aparecendo, professor. Opa, então, apareceu. agora eu vou botar grande. Pronto. Então, posso ir por aqui, né? Vamos lá. Então, eu queria agradecer muito esse convite, agradecer a todos, mencionando o Humberto. Ele foi sempre de uma imensa delicadeza, assim como manteve a generosidade e a delicadeza agora na minha apresentação. Não é para isso tudo. Agradecer essa bela apresentação do Jader Santana, que fez esse painel incrível, né? Assim, desfilando por uma série de obras, em que remetem a essa nossa questão central, nessa nossa mesa, que é como a loucura é uma construção social, a loucura precisa ser, como ele bem disse, entendida em contexto, e eu vou tentar me mover em cima de um caso do escritor Lima Barreto, mas nessas fronteiras, né, entre o que é chamado de são e o que é chamado daquele que foge à regra, daquele que está fora da normalidade. Lima Barreto, como acho que boa parte de vocês sabe, ele viveu durante a Primeira República. Ele que nasceu no dia 13 de maio, achava que era premonitório, ele nasceu 8 anos antes da abolição da escravidão, e que foi um autor que acreditou tanto na República, acreditou tanto na ciência, e depois acabou muito desiludido com ela. Em Lima Barreto, a questão da loucura é absolutamente presente. Presente na vida do Lima e presente também
na sua obra. Por isso que eu vou tentar misturar a vida e a obra do Lima Barreto. Lima Barreto era filho de Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Eu acho que alguém está com o som ligado. Boa, agora sim. Era filho de Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que, por sua vez, era proprietário da avó de Lima Barreto. Essa questão, que é uma questão tão brasileira, de uma linhagem só materna e não se sabe bem a linhagem paterna, ela é crucial na figura de Lima Barreto e na concepção de Lima. Esse é o pai de Lima Barreto. O pai de Lima Barreto era um tipógrafo, uma profissão muito simbólica, porque mexe com tipos, mexe com a construção de palavras. E o pai de Lima Barreto, João Henriques, acreditava que a verdadeira abolição se daria não pela letra da lei, mas se daria pela educação. Então, ele vai investir tudo na sua educação e na educação dos seus filhos. Ele foi o tradutor do francês do primeiro manual do aprendiz compositor, obra que ainda hoje é utilizada pelos tipógrafos, claro, agora mais historicamente do que na prática. Essa é a mãe de Lima, Dona Amália Augusta, com 16 anos, na época em que ela casa com o pai de Lima Barreto. Dona Amália Augusta, assim como o pai, aparece muito arrumada nessa foto, com o corpo um pouco reclinado na balaustrada, para que ela não se movesse. Ela que foi uma diretora de escola. Ela era uma mestre-escola, uma diretora de escola, a sua escola aparecia no almanaque de Lammert, e vocês podem ver aqui o lugar onde moravam os Barretos. Eles moravam em Laranjeiras, um bairro muito misto no Rio de Janeiro, que acomodava alguns palacetes, inclusive o palacete da Princesa Isabel, com casas mais modestas, como a casa dos Lima Barretos. Enfim, eles tinham uma profusão de fé pela educação, como vocês podem notar, não tanto pela lei, né? No entanto, o destino foi tinhoso, né? Para usar um termo do nosso Guimarães Rosa, né? Foi tinhoso com a família dos Barretos, e Dona Amália logo contraiu a tuberculose, a doença que mais matava nesse contexto. Essa também era, num contexto em que vigorava o darwinismo racial, uma doença das raças mistas, se dizia, e que indicava a perversão das raças mistas, entre muitas aspas. A família dos Barretos foi mudando de lugar para tentar salvar a Dona Amália, sempre em busca de melhorar, e Dona Amália falece em 1887, sem ver a abolição formal da escravidão, em 13 de maio de 1888. O Brasil tardou demais, foi o último país a abolir a escravidão, e quando fez por uma lei muito curta que dizia já não existem mais escravos nesse país. Era uma lei curta que não incluía, mas que o Império tentou jogar todas as suas armas para que ela fosse um salvo-conduto para que a Isabel assumisse um terceiro reinado. Essa foi a lei mais popular do Império, como todos os senhores podem ver, e as senhoras, mas foi também a última lei. Aqui vocês podem ver Isabel na sacada, toda uma multidão aguardando. E Lima Barreto descreve, num momento lindo, como ele estava presente nesse local, nos ombros de seu pai. É um conto maravilhoso que ele justamente chama dos ombros do meu pai. Ele também escreveu uma crônica que ele foi arrumando a vida inteira, chamada Liberdade, em que ele conta como ele estava na escola e Dona Terezinha veio contar a eles, as crianças, que não havia mais escravos no Brasil e que agora reinava a liberdade. Diz Lima Barreto, com a diacronia que lhe é característica, que ele não atinou bem o sentido da palavra liberdade, mas foi para casa e traduziu para o seu pai da maneira que ele podia entender. Ou seja, ele foi lá e disse: papai, não há mais escravos, da agora em diante o senhor não me coloca mais de castigo. Esse é um pouco Lima Barreto, recontando as suas histórias. O que aconteceu também é que o pai de Lima trabalhava no último jornal monarquista, e com a queda da monarquia, ele se viu com 3 filhos para criar e sem emprego. Ele foi, então, contratado para ser administrador nas casas na colônia de condenados, da colônia de alienados da Ilha do Governador. Vejam que a loucura entra nesse momento na vida do jovem Lima Barreto,
estudava em Niterói, vinha todo final de semana a essas colônias de alienados, onde ele diz que fez seus grandes amigos. Essas são fotos do contexto em que Lima esteve por lá e que fez contato com pessoas como Manuel Cabinda, que ficaram com ele a vida inteira. São fotos fortes da exclusão da República, porque a República chegou dividindo os normais daqueles que não eram normais e os colocando em recintos separados, uma vida separada. Lima estudava no Liceu Popular em Niterói e vai conhecer um outro tipo de loucura. Essa era uma escola de crianças mais abonadas e Lima Barreto não se sentiu bem lá. Foi a primeira vez que sentiu, diz ele, o quinhão do preconceito e da discriminação. Vai sentir mais. O pai dele queria que ele fosse doutor. E ele entra na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, um local da alta elite brasileira, né? Não só da elite do Rio de Janeiro. Lá vocês podem ver a foto dele, Lima está aqui, agora vocês vão ver em detalhe. Lima é o único que olha para frente, não olha para o fotógrafo, e é o único também mais negro na sua cor, e que tem uma roupa claramente emprestada, um paletó grande, uma gravata larga, a camisa desabotoada. Esse era um Lima deslocado, e que vai jogar muito com um outro tipo de loucura, à época chamada de neurastenia. Ele começa a beber muito. Ele bebe com os colegas no café de Java, no café papagaio, vai construir essa sua persona como uma pessoa deslocada. Na Politécnica, ele começa a repetir de ano sempre e faz uma crônica chamada Sou Crônico, né? Falando das suas dificuldades, sobretudo em cálculo. Começa a escrever também, em 1900, o seu diário. De um lado, ele escreve: a vida é uma escalada de titãs. Ele seguiu essa ideia. De outro lado, ele escreve também: quando comecei a escrever uma esperança pousou. Esse era um Lima que acreditava na República, acreditava na ciência, mas começava a desconfiar um pouco desse ideário todo. Tanto que ele se inscreve para ser amanuense na Secretaria da Guerra, é admitido em 1903, apesar da sua péssima letra, ele até fez uma crônica fazendo uma metáfora com a sua letra, a sua má letra e o seu deslocamento, e ele é obrigado a sair da Politécnica. Isso porque o seu pai, nesse contexto, dá os primeiros sinais do que era chamado de neurastenia. Seu pai é aposentado precocemente das colônias da Ilha do Governador e passa a morar em Todos os Santos, fica lá sempre largado numa cadeira. A relação de Lima com o pai é muito ambivalente e Lima Barreto diz que ele morava na casa dos uivos, projetando Dostoiévski, como vocês vão ver. Lima não foi um funcionário padrão. Como vocês podem ver nesse documento, ele usava o tempo na Secretaria da Guerra para escrever os seus contos, né? Ele disfarçava e escrevia os seus contos. Todo dia ele tomava o trem da Central do Brasil, né? Ele vinha e voltava de Todos os Santos, e é lá que ele cria o seu laboratório, a sua literatura, né? Ele diz que faz uma literatura em trânsito. Diz mais, que o trem de segunda classe é o trem do subúrbio, e por lá todos são negros. Afirma Lima Barreto, a pobreza é negra. Essa é uma imagem de Todos os Santos, o subúrbio onde Lima morava com sua família, em que ele agora era rimo de família, e ele diz: todos os santos sumiram de Todos os Santos. Cria a sua confraria, ele não perde o humor, chama a sua confraria de Esplendor dos Amanuenses, e ele diz que eles se reúnem para dizer coisas inúteis e desimportantes. Vocês veem um Lima irônico, um Lima que não gosta do seu trabalho como funcionário público, pede todo tipo de licença, se afasta quando pode e escreve: ó literatura, ou me dá o que peço, ou me mata. Vocês vejam a ideia que o Jader já trabalhou tão bem, com a questão da fronteira, a questão do limite. Lima tenta ganhar o seu lugar na literatura como jornalista nas revistas da época, como a Fonfon. Acaba saindo, porque ele diz que os seus artigos ficavam todos na gaveta.
Vejam a sensação de deslocamento, como ela vai aparecendo e como ela é importante. Escreve a sua revista Floreal. Foram só 4 números, porque a Floreal aparecia em todas as línguas, era muito avançada, e Lima, que não perdia o humor, agradece e diz que ele agradece penhoradamente aos 4 assinantes da revista que o seguiram até o final. Escreve nessa época Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro forte, ele termina nessa época, na verdade ele tinha 2 livros, um livro que na primeira parte fala da loucura do racismo, ou seja, como ele era, Isaías Caminho é uma projeção de Lima, ele era filho de um padre com uma ex-escravizada, ele toma o trem e diz, Isaías Caminha, é no caminho para a cidade grande que eu me descobri negro. Né? Ele tem um momento que eu sugiro que todos vocês leiam, em que ele descreve quando ele para no trem, pede uma média, e o dono do boteco serve um rapaz branco e não serve a ele, Isaías Caminha, que era Lima Barreto. Lima também faz, na segunda parte, uma crítica feroz aos jornalistas. Novo deslocamento, ele não tem nenhuma crônica e reclama. Para piorar a situação, ele é chamado como jurado em 1910 e acaba condenando um Vanderlei, né, chefe dos militares, por conta de uma passeata contra estudantes no Rio. Diz Lima Barreto, eu condenei um Vanderlei, nunca vou crescer na minha profissão. Nunca passou de amanuense. Escreve Número Anífica em que ele desloca com os políticos. Aqui está o casal central, Numa, que era um estudante de medicina, que vai para o Rio de Janeiro, conhece Ninfa, a filha de um grande proprietário, que já tinha mais idade, e a história, eu não vou contar tudo, quando o Jader estava falando, pediram para ele não dar spoiler, eu não vou dar. Se vocês quiserem, na conversa eu dou. Mas essa é a cena, vocês vão ter que imaginar a cena final. Ele briga acaba comprando briga com os políticos, ele fala como os políticos eram só bons de oratórias, mas não tinham nenhuma consistência. É um escândalo. Também escreve Aventuras do Dr. Bogolov, né? E ele começa a falar contra o bovarismo, contra a mania de estrangeirismo no Brasil. Diz ele, qualquer estrangeiro no Brasil logo vira doutor. Ele tinha toda a razão. E é nessa época que a loucura toma Lima Barreto. Uma loucura muito especial. Ele toma um grande pileque, ele é levado para o manicômio pelo seu irmão. Lima não compreende isso, mas ele estava totalmente tomado. O Jader falou dos monstros, ele via monstros na parede, e ele foi internado na sessão chamada Pandemônio. Vocês podem ver na camisa, todos os demônios, mesmo que Jader falava. Aqui é o primeiro dia, ele está com o olho todo tomado, todo baixo. Lima, que era leitor do darwinismo racial para melhor criticá-lo, há um momento em que na anamnese ele diz, confesso que tenho 2 pais com sintomas de hereditariedade degenerada, a loucura do pai e a tuberculose da mãe. Todo pesquisador tem um dia que não quer ler, né, o seu autor. Ele estava citando As Raças Humanas, de Nina Rodrigues, né, darwinista racial que previu a falência da nação. Ele tinha na sua biblioteca alemã exemplares da Gazeta Médica da Bahia, que estudava a perversão e a loucura e a degeneração. E ele, aqui está uma imagem do Manicômio Nacional na época, não havia nenhuma divisão de gênero, sexo, raça, idade, estavam todos discriminados, e Lima escreve, aqui todo mundo é negro, em várias tonalidades de marrom. Lima, que não perde a brincadeira, fala, a única coisa boa do manicômio é a vista, vocês estão vendo a vista. Esses são colegas de Lima, se quiserem depois eu comento, eu estou fazendo um trabalho sobre isso, todos unidos por essa loucura, né? Uma loucura que era chamada de neurastenia, onde cabia todos, e todos com um só tratamento, o ópio. A loucura, diz Lima Barreto, unifica e tira qualquer identidade. Ele escreve nessa época Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nosso Dom Quixote nacional. Em Triste Fim, a loucura está em Ismênia, uma menina que queria casar, o noivo foge e ela fica para sempre, diz Lima Barreto, alienada. Essa era a carta forte de Lima. Ele não consegue
não consegue muitos artigos e escreve Policarpo Quaresma, Ideia que Mata, a Decepção, o Pessimismo. Isso já era um Lima que caía das suas grandes utopias, mas se reinventava. Em 18, ele é novamente colocado no manicômio. Havia ficado muito violento por causa da bebida novamente. Há uma questão muito perversa que na primeira internação ele é internado como branco, porque o funcionário da anamnese reconheceu a família de Lima Barreto. Na segunda, ele já é internado como pardo, nesse jogo brasileiro perverso de cor e racismo. Vejam que ele está mais caído, mas mesmo assim, nessa época, o diretor Juliano Moreira já tinha revolucionado o manicômio, dá lápis e papel para Lima Barreto, que escreve Diário do Hospício, um diário no hospício. Ao mesmo tempo, ele escreve Cemitério dos Vivos. Nesse contexto, a loucura e a realidade já se misturavam. Não que eu ache que Lima estava louco, do jeito que a gente fala como estereótipo. Ao contrário, ele estava ficcionalizando a própria vida. Tanto que ele escreve Cemitério dos Vivos e a história de um personagem que era funcionário público, que bebia muito, que foi internado no manicômio. Vejam que o espelhamento era total. Não chegou a acabar, mas vocês podem ver nesse documento que estava na Biblioteca Nacional, que aqui ele tinha escrito quem é Lima Barreto. E depois ele escreve quem é Flamínio de Azevedo, que é o personagem criado por Lima Barreto. Vejam que loucura. De novo, estou aqui fazendo pandan com Jader, né? A questão das fronteiras porosas. Isso é uma caricatura de Lima, de 19, eu já vou acabando. Lima se aproxima de Lobato, com uma confiança tremenda, essa é uma troca de cartas entre eles. Lobato deve ter perguntado ao Lima, qual é seu endereço? E Lima Barreto fala, eu moro na rua Major Mascarenhas 25 e não sou quilombola, não. Veja uma consciência, nessa data, né, estamos falando de 20, ele já tratando de quilombola. Lima faz uma última tentativa, vai para Mirassol com o doutor Ranulfo Prata, que dizia o problema de Lima não é loucura, é bebida. E ele tentou tratar de Lima Barreto, não conseguiu. Lima escreveu o seu testamento sem saber, porque ele ia dar uma palestra, não foi impossível, ele detestava dar palestra e foi encontrado numa sarjeta qualquer. Voltou triste, ainda tentou publicar, e publica Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, outro alter ego de Lima Barreto. Gonzaga de Sá, que era um filósofo andarilho pelas ruas, escreve o destino da literatura. Na verdade, ele não sabia, era o seu testamento de uma literatura militante, afetada pelo pobre, pelo rico, pelo poderoso e pelo mais simples. E começa a tentar se tratar. Essa é uma receita, ele tentou se tratar da bebida. Eu perguntei para vários médicos que me disseram que curar da bebida não curava, mas que matava aos poucos. Lima Barreto foi se isolando, publica em 1922, o ano da semana, não é? Dos modernismos, publica Clara dos Anjos, seu romance mais suburbano, a menina que vivia nos subúrbios, com muitos sonhos, e acaba grávida, e com um final terrível, mas não estou dando spoiler, é só uma frase, quando ela diz: todas as coisas más acontecem nesse mundo. Era um Lima que, como ele dizia, ia caindo de sonho em sonho. Em 22, ele é chamado para fazer uma resenha da Revista dos Modernos e faz do jeito dele. Falou que os modernos paulistanos estavam se divertindo, que tinham se ficado encantados com a vanguarda francesa, italiana, mas que isso não combinava com o Brasil, e terminava dizendo: mas muito bem-vindos a vocês, e ele leva uma invertida dos modernistas tremenda. Eu torço para que ele não tenha lido, porque me parece que isso foi muito responsável por Lima Barreto ficar na fronteira. Ele foi considerado um pré-modernista, pré-aquele que não foi, mas que também não será. A última vez que Lima foi visto foi andando pelo centenário da independência, tema absolutamente atual para o nosso 2022, em que ele diz que os brasileiros estavam inoculados pela febre da patriotada frívola. Vejam a atualidade de Lima Barreto. 1922 foi o ano que não foi para Lima Barreto. Ele que tinha tanto medo que seu pai morresse na frente, ele morre
1 dia e meio na frente do seu pai. O médico vai à casa dele, diz que o pai de Lima estava nos últimos momentos. Lima estava com um resfriado muito forte, não era um resfriado, era um começo de tuberculose. Ele tinha problemas a essas alturas nos joelhos, tinha gotas nos joelhos, tinha problemas nos rins, porque, gente, racismo mata no Brasil. Lima Barreto morreu com a revista de Le Monde, a revista dos dois mundos, sobre o seu rosto. Ele que viveu entre tantos mundos. O mundo da sanidade e da loucura, o mundo da nova república e da velha república, o mundo da lei e da desordem. Lima Barreto viveu a pele de Gonzaga de Sá. No livro Gonzaga de Sá, Lima não podia como saber, mas ele descreveu a sua morte. Lima diz o seguinte de Gonzaga de Sá: Gonzaga de Sá não sabia morrer. Lima Barreto também não sabia morrer. Ele tinha muitos projetos, vários livros inacabados, mas ele não conheceu o sucesso. De uma maneira estranha, Francisco de Assis Barbosa, o grande biógrafo de Lima Barreto, acabou entrando na Academia Brasileira de Letras por causa de Lima Barreto. Lima, que tentou por 4 vezes entrar na academia e, na última, desistiu. Lima Barreto, na minha opinião, é um personagem dos nossos dias, né? Eu o encontrei nos cantos dos documentos, num telegrama, numa caricatura dispersa, na casa que ele imaginou, disse que era a Vila Quilombo, porque ele queria enfurecer Botafogo, porque Botafogo, para ele, era um bairro bovarista. Lima e o pai estão enterrados no mesmo cemitério de Botafogo. Lima que viveu a loucura e a genialidade, e Lima que, em plena década de 20, acusou a República do Brasil de ser uma república dos grandes exclusivismos. Como disse o Jader, quem era louco ou não, acho que vocês podem adivinhar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Lília. Enfim, belíssimas palavras, belíssimo momento esse. Infelizmente, eu estou aqui contrariadíssimo, mas eu vou ter não temos mais tempo, porque imediatamente agora vamos começar a próxima mesa, mas eu queria agradecer muitíssimo vocês e aproveitar uma fala, um comentário agora da professora Lília, uma observação para encerrar, né? Claro que essa conversa continua, essa conversa ela não para, ela é infinita, como a linguagem, como a literatura mesmo, como Foucault definia a literatura moderna, né? Que é um ser infinito nela mesma. Daí ela trazer essa experiência trágica da loucura. E aí a professora Lília falou há pouco que o racismo mata, né? O racismo mata, a misoginia mata, o preconceito contra a diversidade de gênero mata, enfim, e como o que nós estamos vivendo é uma negação de que tudo isso mata, né? É também uma situação negacionista, um governo negacionista, genocida também por tudo isso, além da obviedade do vírus que mata, né? Eu quero agradecer mais uma vez a todos, lembrar que o link da próxima mesa já está disponível aqui no chat, agradecer mais uma vez a professora Lília Schwartz, ao Jader Santana. Foi um grande prazer, uma festa da inteligência estar aqui com vocês. Muito obrigado a todas e todos, e vamos para a próxima mesa, Por uma Sociedade Sem Manicômios, com a Daniela Arbex e com a Patrícia Magno. Obrigado, gente. Boa noite.